saiu com a bebê, estava me chorando agora. E nós somos missionários na Espanha há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos nós estamos ali naquela nação, e não somente ali na Espanha, mas a partir da Espanha também, tanto que eu estou aqui com vocês essa manhã, amém? Eu sou um bom mineiro, né? O meu pastor ele me diz o seguinte, que Minas Gerais não é um estado da Federação do Brasil. Minas Gerais é um estado de espírito. Porque a gente é diferente. Bom, a minha esposa, ela é de Curitiba, Paraná. E aí, ela é de Curitiba, Paraná. Os pais dela são de Taiwan, aquela pequena ilha da China. E eles são imigrantes no Brasil há mais de 35 anos. E ali nasceu a Esther, em Curitiba, mais filha de chineses. Muito obrigado. E nós estamos ali nesse campo missionário na Espanha. Eu sei muito bem o que muitos daqui passam, porque nós também somos imigrantes na Espanha. Nós sabemos. E por que vocês não são missionários na África ou em outro lugar? Porque o Senhor nos enviou ali, igual o Senhor te enviou aqui. Você é um enviado, você sabia? Você é um enviado de Deus. E assim como o Senhor te enviou aqui para uma missão, Ele também nos enviou para a Espanha, para a Europa. Meus irmãos, fazem 18 anos que eu estou na jornada missionária. Eu sei que eu sou novo, o Senhor me chamou muito novo para a sua obra. E Deus seja louvado por isso. Nos últimos 2 meses, eu preguei em 3 continentes, andei por 7 países. E louvado seja o Senhor por isso. Da onde eu vim, jamais imaginei estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, pregando a palavra de Deus juntamente com a minha esposa e com as minhas 2 filhas. Louvado seja o Senhor por isso. Hoje pela manhã eu gostaria de transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. A verdadeira palavra de Deus, ela traz confronto e não conforto. A palavra de Deus, ela primeiro confronta o seu coração, confronta o meu pecado, confronta o seu pecado, e através disso, o Espírito Santo de Deus, ele age no seu coração, trazendo conforto que só o Espírito Santo de Deus, ele pode trazer. A palavra de Deus, ela é a coisa mais séria que existe. É através dela que eu, você, nós estamos aqui reunidos essa manhã. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça nesse momento e que você deixasse os seus problemas um pouco aqui de lado, por gentileza. Gostaria que você deixasse os seus boletos em dólares para lá um pouco, seus boletos em reais. Gostaria que você fizesse uma introspecção nesse momento, pedindo ao Espírito Santo de Deus que possa revelar a porção da palavra de Deus hoje para a sua vida, aquilo que Ele tem para você hoje. Senhor, nós oramos para que venha Teu reino, para que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós oramos, Deus, por essa manhã. Nós oramos por aquilo que o Senhor tem para trazer para nós essa manhã. Nós oramos por tudo aquilo que já aconteceu aqui, pela manifestação em cânticos, em louvores, através de danças, através de instrumentos. Nós oramos, Senhor, para que o Teu reino se estabeleça aqui. Nós oramos por nossas famílias.
muitas estão no Brasil, muitas estão aqui. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar deles. E que o Senhor nessa manhã possa trazer, Senhor, uma mensagem ao nosso coração daquilo que o Senhor é. E daquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E só Tu, somente o Senhor é o Deus da nossa vida. Amém. Gostaria de agradecer primeiramente ao Nil, a Andressa, que estão nos recebendo tão bem na casa deles. Ao pastor Fausto, ontem nós passamos uma tarde ali conversando. E louvado seja o Senhor pelo testemunho de conversão, da graça de Deus na sua vida. E por isso, vocês estão aqui, porque tem pessoas para pastorear o rebanho, pessoas com o coração inteiramente na obra. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Agradecer aos irmãos pela recepção da nossa família, fomos muito bem recebidos. Bom, sem mais delongas, eu quero que vocês abram a Bíblia. Nós vamos ler Mateus, capítulo 16, do 13 ao 20. Hoje nós vamos falar sobre alguém que andava com Jesus. Nós vamos falar sobre um discípulo de Jesus. Nós vamos falar sobre a vida de um apóstolo, que muitas das vezes ele era igual eu, igual você. Nós vamos falar hoje sobre a vida de Pedro. Mateus 16, do 13 ao 20. Mateus 16, do 13 ao 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos seus discípulos. Talvez minha versão esteja um pouco diferente, mas vou ler daqui. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra também será desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem ninguém que era o Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o Pedro que há em nós. Em mim, em você, no seu coração, não precisa que eu te conheça, mas no seu coração, no meu coração, existe um Pedro. Existem resquícios de um Pedro que andava com Jesus, de um Pedro que traiu a confiança, de um Pedro que ele era exagerado, que ele era exacerbado e tantas outras coisas que veremos aqui. Pedro era aquele que andava ao lado de Jesus. Pedro, ele pregava e os corações eram quebrantados. Ele orava pelos enfermos e os enfermos eram curados. Pedro era aquele que andava ao lado de Jesus. Pedro era aquele
que ele queria ter com Jesus. Jesus, sendo o Filho de Deus encarnado, imagina o Deus encarnado em uma pessoa de carne e osso como eu e você. Jesus, ele tinha toda a sabedoria, porque ele é a sabedoria. E Jesus, por um tempo que andava com Pedro, Jesus, ele saiu e ele foi ter um momento com o Pai. Jesus, a Bíblia não nos fala quanto tempo, mas a Bíblia fala que ele se apartou das pessoas das quais ele andavam e ele foi para os montes e ele orou buscando direção de quem seriam seus discípulos. Ou seja, o que eu quero começar dizendo é que Pedro não foi um erro. Porque Pedro ele andava com Jesus. E Jesus não andava com o erro. O Filho do Deus encarnado, ele foi e sempre será, e nunca haverá outro como ele, porque ele era sem pecado. Amém? E Pedro, ele foi escolhido em oração pelo o Filho do Deus encarnado em carne e osso, assim como você e eu. E Pedro, por um tempo, ele dava muito trabalho para Jesus. Até um certo ponto que ele estava andando em uma praia, Jesus ele estava andando nessa praia, no mar. Isso mesmo, uma região como, vamos dizer, como aqui, ok? Uma região bonita, uma região linda. E Jesus, ele estava andando ao lado de Pedro e ele disse: vou andar sobre as águas. E Jesus, ele começa a andar sobre as águas. E Pedro era muito astuto, ele queria andar com Jesus mesmo, lado a lado, andar, ser como Jesus. Falamos muito que queremos ser como Jesus, não é verdade? Amém? Eu quero ser como Jesus. E Pedro, ao lado de Jesus, Pedro disse: Senhor, eu quero ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: venha, Pedro. E o que acontece, meus irmãos? Acontece que Pedro começa a andar sobre as águas. Vocês já ouviram falar de algum pastor, algum missionário que andou sobre as águas? Não existe. A Bíblia relata somente da vida de Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro, ele começa a andar com o mestre em um movimento jamais visto, caminhar sobre as águas. Porém, por um momento, Pedro, ele desvia o foco de Jesus. E o que acontece com Pedro? Pedro era aquele que vivia em altos e baixos. Pedro era aquele que andava ao lado do mestre, porém, em um dia que ele desvia o foco de Jesus, o que acontece? Pedro, ele naufraga. Muitas das vezes eu estou andando com Jesus, você está andando com Jesus, lado a lado, a graça de Deus alcançou seu coração, e por isso você está aqui nessa manhã, por isso você é convertido no Senhor Jesus. Porém, quando desviamos o foco do Messias, nós naufragamos no pecado. E é isso que acontece com todo ser humano. Pedro foi aquele que abriu a porta para os judeus e para os gentios. Ele era filho de João, irmão de André, nasceu em Betsaida, casado e empresário da pesca. Pedro não era qualquer um. Pedro, ele era um empresário e ele achava que sabia fazer negócios. Eu quero que você faça uma correlação da sua vida com Pedro nesse momento. Talvez você veio do Brasil para cá, logicamente, se o Brasil fosse bom, você não tinha vindo. A verdade é essa. Se o Brasil te desse as condições que outrora você queria, certamente você não teria vindo, a não ser que seja
para implantar uma igreja, outra coisa que o levasse até aqui, a não ser o financeiro, meu irmão. A verdade é essa. E eu faço uma relação isso com Pedro. Pedro achava que sabia, mas ele não achava que Jesus era tudo aquilo que ele achava que Jesus era. Ou seja, Pedro, ele é o melhor retrato da nossa identidade. Ele vivia em trancos e barrancos. Ele achava que era um bom pescador até um dia que ele lançou a rede ao mar e não veio nenhum peixe. E Jesus conhecia o coração de Pedro. E Jesus, ele queria tratar o coração de Pedro, assim como Jesus quer tratar o meu e o seu coração também. Que achamos que sabemos de tudo, que sabemos fazer negócio, que porque temos braço, temos vigor, temos um corpo que funciona, que achamos que sabemos fazer de tudo. Porém, Jesus, ele não quer o seu esforço, mas ele quer o seu coração. Homem de fé, com fé robusta, aquele que disse a Jesus: eu quero ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem e anda. E ele andou sobre as águas, e por um tempo que ele desvia o foco de Jesus, ele vem e naufraga. Por ti darei minha vida, negou Jesus 3 vezes. Quantas e quantas vezes eu e você, nós não negamos a Jesus? Como assim? Nós negamos a Jesus? Isso. Nós negamos Jesus quando nos afastamos da presença dele, meus irmãos. O pecado, as oportunidades te levam muitas das vezes a se afastar de Jesus. Nós moramos em um país de primeiro mundo também. Nós sabemos o que as oportunidades vêm, muitas das vezes elas vêm com um pacote. E isso é perigoso. Isso te leva à morte. Isso te leva à morte de espírito. A coisa mais preciosa que eu e você nós temos, meus irmãos, é a presença do Altíssimo nas nossas vidas. E não tem moeda que troque isso, porque o reino, ele é só de uma moeda, ele é a presença do Deus encarnado nas nossas vidas. É só ele, meus irmãos. Ele é a presença nas nossas vidas. Você está aqui nos Estados Unidos e eu quero te dizer algo, você não é um erro. Porque Pedro, ele não foi um erro. Ele foi escolhido em oração. A Bíblia nos diz que o Senhor te escolheu e Ele te predestinou. E Ele te predestinou por um propósito de servir Ele de todo o seu coração. E você tem feito isso? Como tem sido a sua vida de santidade ao Senhor? Ou você vem aqui na igreja, você é uma pessoa que você dá de si, que você é uma pessoa aqui, mas quando sai dessa porta, os prazeres dessa vida te sufocam a tal ponto que você é 2 versões. O Senhor está te chamando para um comprometimento maior com Ele. Aliás, um comprometimento totalitário. De se render aos pés do Cristo, o Salvador. Pedro, ele era cheio de presunção e de autoconfiança. Quantas vezes, meus irmãos, nós achamos que nós sabemos. Nós sabemos porque nós já sabemos o caminho. E nós somos tão altivos nas nossas declarações para aqueles que estão chegando, talvez na igreja, talvez no trabalho. Eu sei de construção, eu sei daquilo e eu sei disso. Meus irmãos, nós não passamos de pó.
Do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Nós não somos nada sem o Messias. Jesus, ele andava ao lado de Pedro, e a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele tinha todo o poder. E Pedro, ele andava com uma arma. A Bíblia não relata que arma que era, mas vamos falar que é uma espada. Jesus, ele podia muito bem naquele dia, naquela manhã, ele podia muito bem fazer com que desaparecesse aquela arma da mão de Pedro. Ele era o Deus encarnado, ele ressuscitou. Você já viu alguém que ressuscitou? Ao terceiro dia, que subiu aos céus, que está sentado à direita de Deus Pai. Ele é o único, meus irmãos. Ele é o único. E Jesus andava ao lado de Pedro, e ele estava com Pedro, e Jesus nunca disse: Pedro, me dá essa espada. Porque não adiantava Jesus tirar a espada da mão de Pedro, sendo que a espada ainda continuaria no coração de Pedro. Ele quer ir mais profundo na sua vida, na minha vida. Ele quer tirar os pecados do seu coração, aquilo que te aparta da presença dele. E se isso é uma moeda monetária, ele vai tirar. Porque para ele está mais interessado no seu coração do que nos seus bens. Não há nada que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, e nem o porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pedro se acha tão corajoso, mas ele era aquele que negou. Ele tinha uma profunda covardia em seu coração. Você sabe quando uma pessoa chega aqui, nesse país, lá no meu país, aliás, eu sei que aqui isso não acontece. Quando uma pessoa chega aqui e ela quer trabalhar, e o outro que já está aqui, ele com presunção no coração, ele com... eu já estou acostumado, eu já estou aculturado, e ele força com que o outro faça coisas das quais ele não faria. Eu sei que isso não acontece aqui, não é verdade? Meus irmãos, Jesus, ele quer tirar isso do seu coração, até isso. Porque ele te fez por um propósito. Você não é um erro. Você não é um erro, você não caiu aqui essa manhã de paraquedas. Você não veio aqui somente para estar escutando algo aqui e voltar para os seus prazeres da vida. Jesus, ele quer ter um compromisso íntimo com o seu coração. E se ele tiver que tirar o que tiver de tirar, e não só tirar, mas dar também o que ele tiver de dar, meus irmãos, isso vai acontecer. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Dias virão e vocês serão tentados. Aquele Pedro que errou, ele foi restaurado. Ele foi restaurado. Um simples olhar foi constrangedor para que Pedro se arrependesse. Eu tenho uma menina de 5 anos, a Rosa. Ela se chama Rosa Hope, o nome dela. E sempre quando eu estou com ela, quem é pai aqui vai saber o que eu vou dizer. Você sabe quando você olha para o seu filho e ele sabe que não é para mexer, ele sabe muito bem que é para obedecer, o seu filho sabe que é para ir dormir. Você sabe por que isso acontece? Porque você construiu uma relação de intimidade com o seu filho. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer construir essa intimidade. E essa intimidade, ela não é feita somente em um culto de domingo, mas é na segunda-feira de manhã na obra.
é na segunda-feira de manhã limpando casas, é na segunda-feira de manhã no escritório. Pedro, com o olhar, ele foi restaurado. Jesus, ele olhou para Pedro, e aquele olhar foi tão profundo de encontro a Pedro, que Pedro se redimiu dos seus pecados. O cantar do galo e o olhar do mestre foi o que levou Pedro ao profundo arrependimento, meus irmãos. Porque Jesus já sabia, ele nunca expôs o pecado de Pedro. Só ele e Jesus sabiam. Jesus, ele quer ser seu íntimo amigo. É isso que eu quero que vocês levem essa lição aqui hoje, essa porção da palavra de Deus ao seu coração, que Jesus, ele quer ser íntimo da sua vida. É para ficar aqui a vida inteira, é para voltar para o Brasil, é para trazer minha família. Eu estou aqui falando de um contexto imigratório, ok? Que é essa igreja. Se fosse uma igreja americana, a palavra seria outra. Meus irmãos, todas essas palavras que eu disse aqui, Jesus, ele pode revelar o seu coração, mas para isso, você tem que ter um momento de intimidade com ele diário. Se você está limpando a casa, se você está no escritório, se você está fazendo seja lá o que for, coloque um fone de ouvido e escuta a Bíblia. Vou dar uma dica para vocês, Spotify. Escreve na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus. Aquilo que você escuta é aquilo que você será alimentado. Aquilo que você vê é aquilo que você será alimentado. Isso aqui vai passar, meus irmãos, mas a palavra do Eterno não passará na minha e na sua vida. Não passará. Jesus, ele não expôs o pecado de Pedro. Só ele e Jesus sabia. O olhar de Pedro para Jesus foi constrangedor. Um olhar ao encontro de Pedro. Tudo aquilo que foi construído no coração de Pedro, toda aquela muralha, ela veio abaixo. Meus irmãos, ali na Europa, eu posso falar para vocês que é um lugar difícil de evangelizar. É um lugar difícil de viver, de se conviver. Eu percebo isso por pequenas coisas. God bless America. Deus abençoe a América. Estávamos vindo de Atlanta, o Nil, tão prestativo, foi nos buscar no aeroporto de Atlanta e viemos até aqui. E já era madrugada, as crianças super cansadas. Eu tenho uma bebezinha de 1 ano e 4 meses, que inaugurou os primeiros passos fazem algumas semanas. E estávamos todos muito cansados e estávamos vindo. A polícia de repente ligou as sirenes de madrugada, paramos o carro, e o que eu quero falar para vocês é que quando abaixou o vidro, o guarda disse: "Quem são vocês?" E o Nil somente disse: "Eu fui buscar os meus amigos missionários no aeroporto." Gente, já acabou a conversa, estava tudo explicado. Gente, vocês estão num país muito abençoado, lá na Europa, e iria investigar por que você é missionário, meu irmão. Para quê? Muito diferente daqui. Vocês estão anos e anos aqui avançados, de muitas realidades. Há 2 meses atrás eu estava no meio de uma aldeia na África, no norte da Angola, do lado da República Democrática do Congo, porque ali, há mais ou menos 5 anos atrás,
converteu um feiticeiro naquela aldeia, e depois disso um casal de missionários que moram em uma casa de pau a pique, numa casa de barro. Eles evangelizaram primeiro um feiticeiro, depois outro se converteu, foi se convertendo. Já vou passar um vídeo para vocês. E hoje nós estamos ali implantando um instituto bíblico, porque só a palavra de Deus muda a vida das pessoas. Só a palavra. A ação social, ela é boa. A ação social, ela é vital, mas ela não muda a vida de ninguém. É isso que eu quero falar para vocês. Doações não muda a vida de ninguém. O que muda somente é a porção da palavra de Deus na vida dessas pessoas. A mudança de mente. Romanos, sede renovados pela renovação da vossa mente. Uma metanoia, uma mudança de mente. E por isso que a partir da Espanha, seja África, seja em vários lugares, nós estamos a fim de mudar a mentalidade do povo através da palavra de Deus, meus irmãos. É somente através da palavra de Deus que você terá renovação de mente. Aquilo, você se transforma naquilo que você adora. Quem você tem adorado? Eu sei que é muito fácil falar, você tem adorado Deus Mamon, toda essa coisa. Não estou falando que não existe. Satanás é real, mas Jesus é aquele que venceu o poder das trevas. Ele já é derrotado, ele já está derrotado, meus irmãos. Você adora aquilo que você se transforma naquilo que você adora. Acredite nos seus sonhos, você é o único representante deles aqui na terra. Acredite, você não é uma obra do acaso. Pedro não era uma obra do acaso. Você foi escolhida com um propósito, e com um propósito de agradar ao Senhor, o Deus da sua vida. A área que você mais sofrer na sua vida é aquela área que Deus mais vai usar para transformar outras vidas. Você pode ter certeza nisso, amém? A nossa esperança não depende das circunstâncias atuais. Pode sair governador, pode entrar presidente, pode sair presidente. Pode sair o partido das trevas, ele pode ficar lá também, lá naquele lugar lá, né? Naquele país. Vocês entenderam? Mas a palavra de Deus permanecerá, meus irmãos. Porque ela é viva, ela é eficaz, ela foi comprada por um sangue, e sangue de cruz. Você já viu alguém falar, eu sou dono dessa igreja? Meus irmãos, eu nunca vi um dono de uma igreja, um pastor, ter chagas nas mãos. Porque o dono da igreja foi comprado com sangue, e sangue de cruz é uma coisa muito séria. Você fazer parte de uma igreja, evangélica, de uma igreja cristã, é um compromisso não somente seu, não somente do pastor, mas também um compromisso seu. Meus irmãos, a tarefa da evangelização, ela não depende de um sacerdote religioso. Porque a Bíblia, ela está escrita em português, e através dali você tem a revelação do Cristo Jesus na sua vida. A sua vida não é uma obra de acaso, não é uma obra do acaso. Se vocês fizerem 1/3 daquilo que eu estou dizendo aqui, eu tenho certeza, meus irmãos, que nos próximos meses, nos próximos anos, terá que fazer uns 5 cultos aqui por dia. Mas isso depende de mim, depende de você, depende da revelação dos filhos do Cristo ressuscitado, que sou eu e que é você.
Os anjos, eles queriam falar do amor de Deus, a palavra diz isso também. Só que Jesus nos deu a oportunidade para isso. Você não é uma obra do acaso. A nossa esperança não depende das circunstâncias atuais. Ser filho de Deus não é hereditário. Não era porque a sua mãe lá no Brasil era uma mulher de oração, do círculo de oração, que você vai ser também, meu irmão. A salvação é individual. Não é porque você dorme em uma garagem que você se tornará um carro. Não é porque você, pode ser cômico, mas é verdade. Não é porque você vem nessa igreja que você se tornará um crente, um cristão. A igreja, ela serve para nos fortalecer. Você sozinho, você é cristão, mas você não é igreja. Igreja é isso aqui, é um corpo, é um organismo. São pessoas pedindo perdão, são pessoas, às vezes, discutindo, mas fazendo com que o outro seja superior a nós mesmos, assim como diz a palavra. É tão difícil, não é verdade? Imagine quando chega um imigrante, uma pessoa totalmente desnorteada que chegou aqui, e você tem essa concepção na sua mente, que ele é superior a você mesmo, porque a palavra diz isso. Não é forte isso, meus irmãos? É isso que Jesus, ele quer para a minha e ele quer para a sua vida. Os maiores feitos até hoje, meus irmãos, os maiores feitos missionários até hoje, eles nasceram de pessoas simples. Já encaminhando aqui para o final dessa palavra, acerca da vida de Pedro, eu quero falar com vocês de um avivamento que teve, um avivamento de uma igreja simples, igual a essa, de pessoas como vocês, pecadores como nós. Ali na cidade de Rennhut, na Alemanha, aconteceu anos atrás um movimento de oração que nasceu depois de um culto como esse, que durou mais de 100 anos, que foi o avivamento dos morávios, os moravianos. Não sei se vocês já ouviram dizer. Iniciado em Rennhut, na Alemanha, no século XVIII, um movimento de oração contínua, chamado morávios, que durou por quase 100 anos. E eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser resposta. 2 jovens moravianos, de mais ou menos 20 anos, eles ouviram falar sobre uma ilha do leste da Índia, cujo dono era um britânico, um ateu. Ele tinha tomado ali da África mais de 2.000 escravos, pessoas, para escravizarem. E ele fez dessas pessoas trabalhadores. E essas pessoas iriam viver a vida inteira sem escutar do Evangelho de Cristo. E esses 2 jovens fizeram contato com esse dono dessa ilha e perguntaram se poderiam ir ali como missionários. A resposta do dono foi imediata. Ele disse: nenhum pregador, nenhum missionário, pastor, poderá chegar nessa ilha. E eles continuaram aquele movimento de oração, até que um dia eles chegaram para esse dono e falaram de novo. Fizeram uma nova proposta. E se fôssemos a sua ilha como seus escravos, para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então, esses jovens usaram o valor da sua própria venda para custear a passagem de ida. O Evangelho de Mateus diz, 28, dos versículos 18 ao 20: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. É ide, não ide e volte.
Amém? Continuando aqui, meus irmãos, no dia que eles estavam no porto, naquela zona portuária, se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro ali era intenso, pois eles sabiam que jamais veriam aqueles irmãos tão queridos daquela igreja, as suas famílias, eles jamais viriam. Quando o navio tomou certa distância, ali em cima daquele navio, os 2 jovens, eles se abraçaram, a igreja toda enviando aqueles jovens, e de repente se ouviu uma voz dizendo que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. E hoje, meus irmãos, nunca mais se ouviram falar da vida daqueles 2 jovens. Porém, as partes mais evangelizadas da Índia foi aquela região que aqueles 2 jovens foram. E através deles nasceram esse movimento dos morávios. Através deles nasceram esse movimento de oração. Meus irmãos, porque Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele comprou a sua própria igreja com o seu próprio sangue. Ele é a sabedoria, Ele é a mansidão, Ele é eterno, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, Ele é o poderoso, Ele era de vir, de julgar os vivos e os mortos. Ele é o dono da igreja, Ele é o Deus de Isaac, de Jacó, Ele é o Messias, Ele é o imolado, Ele é o cordeiro, Ele não é político, mas Ele sempre foi o Messias. Ele é a esperança, Ele é aquele que entra na mente daquele que quer cometer um suicídio e traz a graça de Deus e renova aquela mente. Ele é a esperança das fronteiras, Ele é a esperança das nações. Foi Ele que um dia sonhou com essa igreja e por isso você está aqui, porque foi comprada com seu próprio sangue. Louvado seja o Senhor por isso. De uma forma muito racional, eu quero que você levante. E se tem alguma coisa que você tem que entregar para o Senhor nessa manhã, eu quero te convidar. Se é um pecado de estimação, se é alguma coisa que tem te separado do amor de Deus, eu gostaria que você, em um momento de introspecção essa manhã, eu quero te convidar para que você possa abaixar sua fronte, a sua cabeça nesse momento, e que você possa saber que Deus é o Deus da sua vida, que Ele é o amor da sua vida, que Ele é a esperança, como eu disse, que Ele é o fruto do Espírito, que não haverá outro Deus como esse, porque Ele é a esperança da sua família, Ele é a esperança dos dias maus. Os dias maus virão, porém Ele estará com você, porque a sua igreja foi comprada com sangue e sangue de cruz, porque em suas mãos tem chagas. Foi para isso que Ele te comprou. O que vier é lucro, porque eu e você merecíamos o inferno, mas Ele nos comprou com morte de cruz, e por isso nós estamos passando por esse processo de santificação diário até que Ele venha. Mas um dia Ele virá, um dia Ele tomará a sua igreja, e um dia nós seremos repletos com um corpo que não há doença, que não há enfermidade, com um corpo glorificado. Senhor, nós louvamos ao Senhor por esse dia, nós louvamos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Louvado seja o Senhor pelos Teus benefícios, quantos são. Assim como o salmista disse, Deus, o pardal encontrou a casa, a andorinha, ninhos para si, eu encontrei Teus altares, Senhor.
Deus meu e Rei meu. Louvado seja o Senhor. Eu quero que você ore, meus irmãos. Pode orar em voz baixa. Entregue aquilo que só o Espírito Santo de Deus sabe, que somente o travesseiro sabe que está acontecendo na sua vida. Se você precisa de ajuda, aqui tem pastores escolhidos por Deus para estar te ajudando na caminhada cristã. Não ande só. Não ande só, meus irmãos. Senhor, nós entregamos a nossa vida. Nós entregamos tudo quem somos. Nós entregamos o ar que respiramos. Nós entregamos a nossa vida como oferta, louvor e sacrifício ao Senhor. Nós pedimos, Deus, que o Senhor cuide de nós, cuide das nossas famílias, do nosso trabalho. Não nos faça, Deus, como alguns que são tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro. Tenha misericórdia, Deus, das nossas vidas. Tenha misericórdia de quem somos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu não tenho o costume, digamos assim, de constranger ninguém, mas aqueles que sentem que a sua vida tem um maior propósito, que a sua vida não foi feita somente para você acordar de manhã, para você trabalhar 18 horas por dia nesse país. Às vezes até a sogra está aqui e almoçar na casa da sogra de dia domingo. Isso existe. Que a sua vida foi feita com um propósito maior. Eu gostaria nesse momento que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você seja enviado de Deus para fazer a obra dele. Seja aqui ou na obra que você trabalha. É isso mesmo. Até os confins da terra. Eu quero orar por você sem constrangimento. Se fosse para dar dinheiro, vinha, né? Mas para algo que é eterno, que vai ecoar na eternidade, a gente às vezes tem resistência. Se tem alguém aqui, eu gostaria que você viesse, sem constrangimento nenhum. Nós vamos orar pela sua vida. Isso, pode vir. Se tiver mais alguém que gostaria de vir, que entendeu que a sua vida, ela tem um propósito, que ela tem um propósito maior, pode vir. Deus é um Deus de famílias. Deus ama a família. Não se sinta constrangido, independente da sua idade. Senhor, nós oramos, Senhor. Oramos por essa família. Oramos pela vida das irmãs que estão aqui comigo. Nós oramos, Deus, para que venha o teu reino, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, na vida deles. Nós oramos, Senhor, para que o chamado missionário, que é
para aquela pessoa que um dia foi alcançado pelo poder da tua glória. Nós oramos, Senhor, para que esse chamado nunca apague no coração dos teus escolhidos. Eu oro, Deus, para que a manifestação de Cristo Jesus esteja sobre a vida dos meus irmãos. Que eles possam fazer obras maiores, Deus, daquilo que temos feito. Eu oro para que eles sejam superiores a nós mesmos. Eu oro, Deus, por uma unção, Deus, apostólica na vida deles. Eu oro, Deus, para que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Para que eles sejam agentes de transformação na sociedade, seja onde eles estiverem, seja no país, no bairro, seja na rua, seja no trabalho, aonde estiverem, em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos esses piedosos, carinhosos irmãos, amados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Meus irmãos, eu já estou terminando aqui. Eu quero, nesse momento, apresentar para vocês um pouco dos nossos trabalhos missionários pelo mundo. Nós não trabalhamos sozinhos. Eu e a minha esposa hoje, nós somos líderes de uma comunidade missionária, de uma base missionária na Espanha, onde tem pessoas que estão ali para implantar igrejas, são pessoas que estão ali para fazer o reino de Deus acontecer naquele lugar. Aqui você vê essa foto, Espanha. Espanha é o terceiro país ocidental menos evangelizado de toda a Europa. Somente perde para a Grécia e para Montenegro, que é muito pequeno. Enfim, eu já morei na Grécia, eu e a minha esposa. Nós trabalhamos com os refugiados da guerra da Síria, nos anos de 2016, 2017, quando vocês vinham na TV, né, que os barcos chegavam, aquele monte de refugiados, nós estávamos ali, e foram muitas manifestações ali de um povo que pedia misericórdia por causa da guerra. Também, como eu disse, nós ali na Espanha, em todos esses anos, meus irmãos, nós temos muitos testemunhos, e um deles eu vou contar aqui. Estávamos do lado da comunidade missionária, da primeira que nós fizemos parte. Hoje nós estamos implantando uma outra comunidade, e tinha uma vizinha, para que vocês possam entender como que é o evangelho nesses lugares tão escasso. São 46 milhões de habitantes, dos quais 46 milhões, mais de 39% se declaram ateus e agnósticos. Praticamente 40% da população. E tínhamos ali uma vizinha, e essa vizinha, ela tinha ranço de igreja. Você conhece essa pessoa que não suporta, né? A igreja, entrar em uma igreja, alguém já falou para ela muitas coisas pejorativas, e ela disse: vocês são diferentes, eu gostaria de saber quem são vocês, mas eu queria contar uma história para vocês. Quando eu era pequena, eu tinha meu avô, que eu amava muito ele. E um dia meu avô católico, ele foi para a igreja católica se confessar. E chegou ali naquela igreja católica, ele confessou ao padre, e antes de sair de casa ele disse: olha, fica aqui, tá bom, minha neta? O vovô já volta,
e só vai ali na igreja, mas ele já volta. Ok. Ele foi se confessar ali ao sacerdote naquela ocasião. E quando ele volta para sua casa, o que acontece? As autoridades vêm e tiram a vida desse avô na frente de sua neta. E a neta cresce com essa concepção: o meu avô foi na igreja, e a igreja, que era ligado com o Estado, vai e ceifa a vida do meu querido avô. Então eu não quero fazer parte dessa igreja que mata as pessoas. O que Deus tem a ver com isso, meus irmãos? Nada, não é verdade? Mas é essa realidade, essa é uma das que nós hoje lidamos. Nós temos, para que vocês possam ter uma noção, o processo de evangelização de um europeu, de uma pessoa, de um espanhol, de um português, de um francês, muitas das vezes, é um processo de 5 anos. Primeiro nós dizemos que nós discipulamos, fazemos como Jesus, caminhamos, comemos na mesa com eles, e depois nós evangelizamos. Mas quando a pessoa também ela se converte e sabe que nada poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, são os melhores crentes. Eu posso dizer isso para vocês. E essa menina, antes menina, hoje já mãe, ela foi alcançada pelo poder da graça de Deus. O Senhor alcançou ela através ali do nosso trabalho da comunidade missionária, ali naquele lugar. Não somente ali, não somente nos campos de refugiados, né? Eu quero aqui contar brevemente ali um testemunho que eu tive, que nós tivemos. Tinha um rapaz que isso foi na Grécia, na ilha de Lesbos. Eu me lembro até hoje de um rapaz que ele era estudante de direito em Alepo, na Síria. Não sei se vocês sabem, mas aqui nos países a religião é islâmica, é muçulmana, e a cultura do país também. Um homem pode ter até 4 ou 5 mulheres, se não me engano, e quais das mulheres não aceitarem isso, elas são excomungadas e muitas das vezes apedrejadas em praça pública. É uma atrocidade. E me lembro que um rapaz, estávamos ali no campo de refugiados, era 8 da manhã. Isso existe, é uma história verídica, tá, gente? Ele se chama Adnan. E esse rapaz sírio, ele sabia quem a gente era. A gente estava ali juntamente com as organizações, para estar ajudando ali na chegada desses refugiados. E eu perguntei para ele, eu cumprimentei, tudo bem, bom dia, como que você tá? E ele disse, aqui ninguém dorme bem. E eu estou aqui, mas a minha vida acabou, deixei para trás pai, mãe, deixei todo mundo para fugir da guerra. Não sei se amanhã uma bomba vai entrar na casa dos meus pais, como sempre está acontecendo, enfim, um período de guerra. E esse rapaz, ele me disse, eu tenho uma coisa para te falar, mas eu gostaria que você não contasse para ninguém, porque todos aqui são muçulmanos. Já faz 3 dias que eu tenho sonhado com um homem. Ele me falava isso muito assustado. Eu tenho sonhado com um homem grande. Ele tem umas vestes brancas. E ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, mas eu não sei quem é. E não sei se vocês sabem, o islamismo, quando uma pessoa sonha com algo, para eles é muito importante, porque está escrito no Alcorão que o Deus deles se revelam através de sonhos. Por isso que os muçulmanos têm sonhos com Jesus, porque Jesus usa essa estratégia. E eu disse para ele, uau, isso é Jesus na sua vida? E ele fala baixo, ninguém aqui pode escutar isso. Eu estou muito assustado. Depois disso, se passou 2 meses, as nossas equipes missionárias iam ali
E eu sempre dizia, evangeliza esse rapaz. Jesus já está evangelizando ele, só continua o processo. E os nossos missionários continuaram ali, pregando para esse rapaz. Meus irmãos, esse rapaz hoje recebeu o asilo dele, ele está na Alemanha, ele se batizou, ele é convertido no Senhor Jesus, e através de uma revelação do próprio Cristo Jesus, porém naquele dia, o Cristo me usou para ser somente, sereis minhas testemunhas, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus já está fazendo, mas Ele quer te dar o propósito de ser usado. Amém? É isso que eu quero que você saia daqui dessa manhã. Eu estou rouco já. É isso que eu quero que você saia daqui dessa manhã, sabendo que a graça de Deus te alcançou e te alcançou por um propósito maior, para que você faça coisas maiores do que Ele. E não somente na Grécia também, mas eu gostaria de que colocasse o vídeo. Eu vou passar esse vídeo aqui. Pode parar agora, por favor. Esse vídeo tem 2 meses que eu estive nessa aldeia. Vocês lembram que eu disse... vocês lembram que eu disse agora há pouco para vocês que a gente tem andado muito sobre o Instituto Bíblico e tudo isso. Vocês vão ver aqui muita pobreza, mas que vocês possam remeter a mente de vocês na pobreza espiritual. É ela que mata também. E pode passar. Essa aqui é uma aldeia. Pode abaixar um pouquinho o volume só. Isso. Tem som aí. Isso. Da capital da Angola, que é Luanda, até essa região, são 14 horas dentro da savana africana. Você tem que ir de Hilux, Toyota, você só vai lá através de carros preparados para isso. É bem perigoso ir nesse lugar, porque até hoje eles vivem como se fosse o Brasil 1930, 1940, digamos assim. Essa foi a nossa recepção lá. Todos esses são crentes no Senhor Jesus hoje em dia. Foi traduzido o Novo Testamento no dialeto deles, tem pouco tempo. Já era 1h da tarde, eu já tinha pregado em 5 igrejas. Você acha que você trabalha muito, né? Eu já tinha pregado em 5 igrejas. E eles são fervorosos no Senhor. Eles estão como se Jesus já estivesse voltando. Esse da esquerda é o feiticeiro que eu disse para vocês. Depois que ele se converteu, todos os outros também começaram a se converter. Isso aqui é o dízimos e as ofertas, está escrito em espanhol embaixo, né? E eles dão tudo que tem. Tudo para eles é através da dança. Eles não têm nada, eu sei disso. Mas Deus não olha o que você tem. Isso aqui é o único riacho que eles têm para tomar água. E nós queremos colocar um poço artesiano aqui. Então, meus irmãos, tira a mão do bolso, sem mais delongas. Se o Senhor falar com você, fale comigo. Isso aqui é coisa para propósitos maiores. São bem humildes todos. Isso aqui já é em uma das igrejas da capital, já tem uma melhor condição. Bom, joia, beleza. Pode retirar o vídeo. Pode colocar aquela foto que tem o QR Code. Isso aqui é o dízimo, viu, de alguns. Farinha, é tudo que eles têm. O que você tem dado para o Senhor? Pode passar isso. Bom, meus irmãos, chegamos ao fim. Eu sei que muitos aqui já querem ir, já estão... Esse aqui é um QR Code. Se você apontar o seu celular para cá, você vai ver todos os nossos dados aqui.
mais vídeos sobre o nosso trabalho missionário, mais aquilo que temos feito nas nações. Pode deixar essa foto aqui, tá? Até o final, por gentileza. Então, acompanhando esse QR Code, tem ali vídeos descritos, como você pode, se você se sentir que deve fazer uma doação, fale comigo, ali tem as plataformas também que você pode fazer, não se sinta constrangido com isso. E eu quero agradecer aos irmãos, quero agradecer porque eu viajo bastante, e eu vejo, e pastor Fausto, eu vejo sempre como os irmãos estão aqui comigo, né? E parabéns, pessoal, parabéns porque eu vi aqui os rostinhos de vocês, interessados na obra de Deus. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês, que o Senhor continue manifestando, protegendo a vida de vocês, protegendo seus entes queridos no Brasil, assim como os meus também. E louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Nós estaremos aqui até sábado da semana que vem. Se você achar que você quer tomar um café conosco, saber mais sobre o nosso trabalho, compartilhar uma necessidade de oração, qualquer outra coisa, eu e a minha esposa Esther, nós estamos aqui, tá bom? Tudo aquilo que fazemos, nossos dons e talentos, é para honrar o Senhor Jesus em sua obra. Deus seja louvado, amém.